Fala rapaziada, beleza? Olha a série, mais um vídeo para você nesse canal e hoje nós vamos pro nosso 12º episódio da nossa série dissecando álbuns do Pink Floyd. Tem sido uma jornada até aqui, conhecendo cada vez mais sobre essa banda do nosso coração, bandaça. E hoje vamos falar do disco de 1983, The Final Cut. Tá aqui o disco aqui, ó. 12º álbum da banda, foi gravado em 8 estúdios, lançado em 93, mas gravado em 82. Chegou em primeiro lugar no Reino Unido, né? Nos Estados Unidos chegou em 6º lugar e dividiu opiniões, né? A princípio a Rolling Stones deu 5 de 5 estrelas, com o passar do tempo a Rolling Stones baixou para 2 estrelas, porque o assunto na época era relevante. Aliás, relevante não, era atual, agora nem tanto, porque o disco ele foi praticamente idealizado pelo Roger Waters como em cima do que estava acontecendo na época, falando da Guerra das Malvinas, que aconteceu ali em 1982. Porém, eu não posso falar disso sem contextualizar você de como tudo isso aconteceu. Terminadas as gravações do The Wall, o The Wall foi apresentado ali para a Columbia, que não gostou muito do projeto, porque se tratava de um disco duplo, tinham muitas faixas e faixas longas, então quiseram cortar e limar um monte de música. David Gilmour já não tinha gostado de algumas músicas mesmo, e algumas músicas ficaram de fora do The Wall, né? E a gravadora fez a banda cortar várias músicas, eu acho que é Empty Spaces, ela foi cortada, né? Também a In The Fresh era para ser uma música muito maior e ela foi editada, inclusive algumas edições na capa do disco vinha a letra completa de uma música que não continha na música do disco. Por quê? Porque a música tinha sido editada e acabaram não tirando a parte da letra editada dos encartes, né, do gatefold do disco. Então o disco foi lançado em seguida, veio uma grande turnê, você conhece muito bem a história. Foram 31 shows caríssimos. A ideia do Roger Waters era pegar e criar um muro dividindo ele, como você sabe, da plateia. E a banda ficaria atrás do muro tocando. David Gilmour bateu o pé, não vamos fazer isso não, o pessoal quer um espetáculo e quer a banda presente. Então, no decorrer do show, as pessoas iam colocando um total de 480 blocos, montando, até que no final do primeiro disco, são 2, estamos falando do vinil, se fecha totalmente, né? Tem uma parte que é só um quarto de hotel, que fica parecendo com um hotel que eles frequentaram ali durante as gravações. E o que acontece? Os shows saíram tão caros que a banda tomou um prejuízo, só ganhou dinheiro, já falei disso no canal, foi o Richard Wright, porque ali agora ele era um músico contratado. E tinha aqueles infláveis gigantescos lá do professor, da mãe, da esposa, era uma coisa incrível. Tinha um avião que vinha, batia contra a parede lá atrás, tinha um porco voando. Era um show espetacular, uma mega produção, megalomaníaca. O Roger Waters, naquele período, ele já estava já com seu cabeção pirando e ele querendo fazer coisas cada vez maiores. E ele já tinha idealizado isso com Gerald Scarfe como um disco, um show e o filme. Faltava agora o filme. Queriam um diretor para fazer o filme e chamaram o Alan Parker. O Alan Parker não podia a princípio e foi protelando, e eles pensando na produção, o Gerald Scarfe e o Roger Waters, o David Gilmour e o Nick Mason foram se afastando um pouco da situação do filme e o Richard Wright já estava fora. O Roger Waters começou inclusive a ensaiar algumas cenas porque ele queria ser o personagem do Pink, ele mesmo queria ser. Só que ali foi constatado que ele não tinha nenhum dom para atuar, né, cara? Não tinha dom nenhum para atuar, coitado do Rogerinho Águas, não foi? Então acabou acontecendo finalmente o Alan Parker ficar livre para fazer ali as filmagens, mas foi uma briga terrível ali entre o Roger Waters e o Gerald Scarfe contra o Alan Parker, porque o Alan Parker queria fazer um filme mais pé no chão, tirar um pouco daquela tensão sobre o Roger Waters para que não ficasse um filme tão, né, com cara de documentário.
E realmente, quando você vê o filme, você vê que a visão dele realmente foi fantástica. E como o Roger Waters não podia atuar porque ele não tinha talento nenhum para atuação, né? Ele começou a procurar atores e de repente, quando ele está olhando a televisão, Alan Parker, ele viu um videoclipe de uma banda chamada Boomtown Rats. O nome da música I Don't Like Mondays. Quem canta? Ele, o Bob Geldof. Ele do Live 8, né? O grande cara que, né, projetou esses espetáculos aí. E ele recusou. Não quero, cara, eu não gosto nem de Pink Floyd, aquela coisa. O Boomtown Rats é uma banda de punk, então realmente não tinha nada a ver com Pink Floyd. Eles não gostavam do Pink Floyd. E ele recusou. O Alan Parker procurou o empresário dele, pediu para conversar com ele. Ele, não quero. De repente, do nada, ele recebe, o Alan Parker, uma ligação dizendo que o Bob Geldof queria participar. Até hoje não se sabe o que fez ele mudar de opinião. Enfim, ele também não era ator, mas o Alan Parker achava que ele tinha uma presença espetacular, só vendo o clipe ali de I Don't Like Mondays. E já estava ali agora o Bob Geldof fazendo o papel do Pink. E caiu muito bem, porque ele, com toda aquela coisa dele não saber interpretar, ele era uma estrela do rock, então casou bem aquela coisa. E o Roger Waters começou, ali já com David Gilmour inserido na situação, a regravar algumas músicas para o filme. Não seriam as versões do disco, as mesmas músicas, mas com versões um pouco estendidas. E o Roger Waters acabou compondo uma música chamada When the Tigers Broke Free, que é para entrar no filme The Wall. Ela não foi composta para o disco The Wall, mas para o filme ela casaria bem, que é uma música que fala sobre a batalha em Enfield, onde o seu pai vem a falecer. E ali, depois de muitos problemas, uma brigaiada danada com o Alan Marshall e o Alan Parker. Alan Marshall era o produtor e o Alan Parker o diretor, com o Roger Waters. O David Gilmour teve que vir, ele e o Nick Mason, para ser o mediador entre as brigas. Acabou que o David Gilmour acabou participando no final das contas do filme como mediador ali entre as partes. E saiu o filme. O Gerald Scarfe disse que ele levou anos para ver o filme. Depois ele viu o filme e falou, algumas coisas eu deixaria, outras eu tiraria. E o Roger Waters acha que o filme ficou faltando um pouco de humor, porque ele era um cara que gostava de ver comédias, coisa e tal. Enfim. Daí, tinham sobrado 5 músicas do The Wall, que o David Gilmour não quis aproveitar. O David Gilmour falou, se essas músicas não são boas pro The Wall, pra que você quer fazer agora, Roger, um disco com essas 5 músicas que sobraram? O Roger Waters já tinha When the Tigers Broke Free, aí pensou, boto, não botou. E quando aconteceu ali o ataque do submarino nuclear inglês contra o cruzador chamado General Belgrano, ali na Batalha das Malvinas, o Roger Waters levantou-se de vez contra o governo ali britânico, na pessoa da primeira-ministra Margaret Thatcher, e começou a escrever todo o contexto do próximo disco em cima da Guerra das Malvinas, aproveitando para homenagear o seu pai, Eric Fletcher, né, Waters, que havia morrido aí novo, com 31 anos, ali na Batalha de Enfield. Então ele queria fazer um disco em homenagem ao pai. Enquanto isso, está David Gilmour para lá, está Nick Mason para cá, Nick Mason com suas paradas, David Gilmour com suas paradas, e o Waters inserido aí na produção desse disco. Ela estava ali com as músicas praticamente todas compostas, as 5 que sobraram do The Wall, que o David Gilmour não quis usar, e mais algumas faixas novas. Quando o David Gilmour percebeu que iria sair um novo disco, o David Gilmour correu atrás. Roger, peraí, cara, vamos fazer composições novas, deixa que eu vou compor. Eu vou trazer material novo, espera aí. O Roger Waters falou assim, mas o que você tem? O David Gilmour falou, não, por enquanto eu não tenho nada. David Gilmour já tinha gastado cartucho com o seu disco de 88 e com aquelas composições ali do The Wall, e realmente ele não tinha nada novo ali em 82 pro Roger Waters. O que o Roger Waters fez? Eu vou seguir com o disco com as músicas que eu tenho, não dá tempo para mais nada. Aí ele chamou o Michael Kamen para produzir o disco com outro, que é com ele, que é aquele o
grande pianista e maestro, Michael Kamen, faz trilha sonora de filme, fazia, né? Já nos deixou. James Giltry e o Andy Jackson, para fazer ali a engenharia e a produção do disco. A produção junto com ele, com Roger Waters. David Gilmour foi e entrou como produtor também naquele período ali. Só que o que acontece? Ele, como ele já estava ali brigando direto com o Roger Waters, porque achava que as letras do disco estavam muito diretas. E eles tinham visões políticas diferentes. E o disco estava totalmente político. Era o trabalho, material mais político que o Pink Floyd tinha feito até então. David Gilmour decidiu se abster um pouco daqueles temas ali e deixou o Roger Waters trabalhar ali com suas composições. E ainda falou assim, ó, se precisar de mim, me chame. O Nick Mason, inclusive, ele pegou e confessou numa entrevista que é o disco que ele menos participa. Ele praticamente ali, se você parar para pensar nas músicas, as músicas só entram baterias no final, no refrão, no final, e as músicas muito pequenas. Então a participação do Nick Mason foi ínfima, quase nada. E inclusive tem uma música que ele nem toca, né? Mas vamos falar disso mais à frente. Então tá aquela produção conturbada, Roger Waters gravando com aquela voz dele, ele quis gravar todas as músicas. David Gilmour só participa de algumas estrofes da Not Now John, que você conhece, né? Inclusive a música que é muito boa, mas não tem nada a ver com o resto do material do disco, parece que ela não casa, na minha opinião. E ali o Roger Waters começa a cantar, aquela coisa toda, ele quis entrar na frente do projeto, aquela coisa, inclusive se cogitou de ser lançado como um disco solo dele, mas a gravadora não queria, seu nome sozinho não vende, tem um contrato com a gente, vamos gravar como Pink Floyd, e foi. E teve uma hora ali que o Michael Kamen já não aguentava mais ver o Roger Waters tentando gravar aquelas músicas e gravava, repetia com aquela voz dele gritada, com aquele falsete esquisito. Conta a lenda que num desses dias que o Roger Waters já estava lá mais de 10 horas gravando os vocais, a voz dele desafinando. Ele via lá o Michael Kamen lá anotando lá no papel umas frases. O Roger Waters falou, o que você está fazendo aí? Aí saiu do estúdio, foi lá para ver. O Michael Kamen estava gravando, escrevendo. Igual naquele filme do Iluminado, que o Jack Nicholson começa a escrever aquelas frases lá, repetida. O Michael Kamen estava lá gravando lá, escrevendo I must not fuck ship. Eu não vou traduzir aqui para vocês, né? Ele escrevendo, cara, um embaixo do outro, tão sem paciência, tão bravo que ele tava de ficar vendo o Roger Waters gravando o disco com aquela voz dele, né? A bem da verdade, você sabe que o Roger Waters ele interpreta até muito bem, aquela coisa toda, mas a voz dele é sofrível, né? É um dos problemas do disco. A voz dele é sofrível. Mais à frente ele mesmo confessou que ele não gosta tanto do disco pelo resultado da gravação de sua voz, e ele acha que traria uma outra interpretação ali para as músicas, cantando de forma diferente as melodias. Mas tá lá, é o que gravou, o que ele quis fazer sozinho, aquela coisa toda. E daí, cara, vou mostrar aqui o material para vocês, material muito bacana. Outra coisa interessante, né? Você sabe que até o The Wall, quem fazia as capas do Pink Floyd era o Storm Thorgerson, né? E a Hipgnosis. O The Wall foi o Gerald Scarfe, e aqui quem projetou essa capa foi Roger Waters, cara. Nem isso ele quis que alguém fizesse, ele mesmo bolou isso aqui. Isso aqui são condecorações, né? Da Segunda Guerra Mundial, que vem no uniforme, né? No soldado condecorado. E aqui tem uma papoula da lembrança, que representa ali o descanso do soldado morto, né? Campo de papoulas, você conhece esse termo? E aqui, essa foto aqui, quem fez foi o cunhado dele, irmão da Caroline Christie, o Willie Christie, o cunhado dele, que junto com Roger Waters bolou esse conceito. Algumas edições não vem Pink Floyd The Final Cut, não. Inclusive o meu vinil ele é todo preto. Ele é preto, não tem isso aqui. Aqui traz, né, o nome das músicas. Essa edição aqui é de 2011
E aqui nessa edição vem a música When Tigers Broke Free, aquela música que ele fez pro The Wall, né? A versão original desse disco não tem essa música, When Tigers Broke Free. Tá aqui a lista de músicas, da foto do que seria aqui o Eric Fletcher Waters com uma faca nas costas e com uma caixa de rolo de filmes. Alguns conspiram de que esse aqui é o filme The Wall. Aqui essa foto representa a traição, né? A pessoa apunhalada pelas costas. Lá na frente eu vou te falar uma coisa que você de repente pode até achar que de repente tem a ver com isso aqui, com esse rolo de filmes que está aqui debaixo do braço desse soldado com a faca nas costas, nesse campo aqui. É campo de papoula, né? Todas as fotos do cunhado do Rogerinho Águas. Tá aqui as músicas, né? The Post-War Dream, The Possible Past, One of the Fews, When the Tigers Broke Free, The Hero's Return, The Gunner's Dream, Paranoid Eyes, Get Your Filthy Hands Off My Desert, The Fletcher Memorial Home, Some Trumpton Dock, The Final Cut, Not Now John, and Two Suns in the Sunset. Tá aqui o soldado agora caído, morto já no chão, coitado. Coitado, no campo de papoulas. O cara não quis contratar ninguém para fazer a capa, o cara quis fazer tudo. Danadinho, esse tal do Roger Waters, esse cara é complicado. Tá aqui as informações do disco, as letras, né? Também não tem muita coisa, né? Tem muita coisa. É um encarte, né, bem básico, que a bandeira japonesa, a música Not Now John fala sobre isso, sobre a mão de obra inglesa sendo substituída pelos japoneses, né? Quem participou do disco? Quem participou aqui como músicos contratados? Michael Kamen, que é o maestro, né? Fazendo os pianos, né? Andy Baum fazendo aí os órgãos. Também tem o Ray Cooper na percussão. Tem o Andy Newmark, que faz aqui a bateria em Two Suns in the Sunset, porque o Nick Mason foi incapaz de conseguir botar a bateria nessa música por causa do tempo. Nick Mason tinha esses problemas, né? Então quem faz aqui a bateria na última faixa, Two Suns in the Sunset, é o Andy Newmark. E fazendo sax é aquele cara daquela música Baker Street, né? É o grande Rafael Ravenscroft fazendo saxofone, né? Aqui a produção ficou na capa, ficou como sendo do Roger Waters, do Michael Caine, do James Guthrie, sem o David Gilmour, porque o David Gilmour depois ele falou assim, não precisa botar meu nome como produtor nesse disco, não quero. E não entrou o nome do David Gilmour. Porém, ele recebeu os royalties, tá, como produtor. Ele pediu para não colocar o nome dele, porque ele sentia que aquela produção, por mais que ele tivesse ido, como é que ele fazia? Ele ia para os estúdios quando o Roger Waters não estava lá, porque eles quase saíam na mão, cara. Então ficou o Andy Newman. Andy Newman? Qual é o nome do cara? O Andy Newman ficou fazendo as partes. Andy Jackson. O Andy Jackson ficou fazendo a técnica do Roger Waters, do vocal, e o James Guthrie ficou fazendo as partes do David Gilmour de guitarra. Então, David Gilmour, apesar de fazer ali bases espetaculares, são 3 solos só que tem nesse disco, e são solos espetaculares, né? E tá aí a arte do disco para você conferir. Agora vamos falar um pouquinho de cada faixa? Vamos lá então. A primeira faixa é a The Post-War Dream, que é como se fosse uma espécie de traição. O Roger Waters, acho que o governo britânico ele traiu todos os soldados mortos na Segunda Guerra Mundial, e a situação que estava acontecendo ali agora nas Ilhas Malvinas, a Guerra das Malvinas, era uma espécie de traição a todo o ideal e todo o sacrifício feito
pelo exército britânico até aquele momento. Então, essa música aqui, The Post-War Dream, fala um pouco sobre isso. Ele usa aqui o nome da Margaret Thatcher como Maggie. What have you done? Maggie, what have you done? Uma música bacana. Eu achava que ela poderia ser maior, que o refrão dela poderia vir 2 vezes, né? Poderia ter um solo ali depois do primeiro refrão, e o refrão voltar, né? Eu acho a música pequena, e é um mal desse disco. Eu acho que as músicas são muito pequenas. O The Wall tinha 26 faixas, e as músicas pequenas, elas ficavam como vinhetas entre as músicas maiores. Aqui não, é praticamente música tudo pequena, de 1 minuto e pouco, 2, algumas são maiores. Agora tem uma coisa muito interessante nessa música The Post-War Dream, Sonho Pós-Guerra, é que essa música, cara, é idêntica. Anota aí, pega o papel, pega o papel e a caneta, anota aí. Tem uma música de um cara chamado John Prine, chamada Sunstone, uma música de 1971. O cantor é o John Prine, o nome da música é Sunstone. Essa música fala sobre um veterano de guerra que volta para casa, tal do Sunstone, personagem da música aí do John Prine. Cara, a melodia da música é a mesma de The Post-War Dream, o tema é o mesmo. Inclusive essa música do John Prine, eu estava ouvindo, na segunda estrofe, depois do primeiro refrão, ele só inverte a palavra Jesus and Daddy, porque aqui no Post-War Dreams, ele no primeiro estrofe, o Roger Waters fala: Tell me true, tell me why was Jesus crucified, and Daddy died. Não, ele faz a mesma coisa, eu que inverti. Até as frases da música são a mesma. A primeira estrofe, essa melodia agora que eu fiz aqui, a música do John Prine é a mesma melodia, só o refrão que é diferente, mas a primeira estrofe é a mesma. Plágio, meu amigo, plágio do grande gênio Roger Waters. Escuta e confere, anota. Depois do vídeo, agora dá uma pausa e vai para abrir outra aba aí e escuta. John Prine, Sunstone, é a mesma melodia de The Post-War Dream. Fica a dica aí. Depois vem a música Your Possible Past. Essa música aqui, ela era para estar no The Wall, é uma música que foi rejeitada pelo David Gilmour. São 5 músicas aqui que foram rejeitadas pelo David Gilmour. Ele falou, cara, isso não vai ficar legal não. Já acabou entrando aqui com outra letra, né, claro. Your Possible Past, é uma música muito bacana também, que ia fazer parte do The Wall. Em seguida vem a música pequenininha, 1 minuto e pouco, chamada One of the Few. Essa música, One of the Few, um dos poucos, ela faz referência ao discurso do Churchill, Winston Churchill, na Segunda Guerra Mundial. Ele faz um discurso em que essa frase entra, o Roger Waters está usando aqui. Essa música ela foi coverizada por uma banda inglesa chamada Anathema, no disco chamado Alternative 4. Dá uma catada, vou botar a capa aqui para você ver. O disco Alternative 4 do Anathema. Eles fazem um cover dessa música pequenininha do Pink Floyd, interessante, né? Depois vem a música que você já sabe, When the Tigers Broke Free, que não era aqui, essa edição tem. É uma música que ela foi feita por The Wall, mas acabou encaixando aqui. Eu particularmente acho essa música muito triste, o disco já sem essa música já é triste. Entra essa música, a música mais orquestrada, ela é orquestrada. O Roger Waters começa cantando de forma suave e depois ele sobe uma oitava. Não tem nenhum dos membros do Pink Floyd aqui, o David Gilmour nem o Nick Mason atuam. E tá aí, eu acho que para aumentar, né, o tempo do disco, não sei, nessa nova versão. Acho que é a partir de 2004 que ela, na edição de 2004, que ela começou a entrar no The Final Cut. Depois vem The Heroes Return, que é a música também do The Wall, foi rejeitada no The Wall. Tanto a Your Possible Past, como One of the Fews e The Heroes Return não entraram no The Wall, mas foram feitas pro The Wall. Aí vem uma música que ele tinha escrito pro disco The Gunner's Dream. Essa música é muito bacana, cara. Essa música aqui tem um sax aqui do grande Rafael Ravenscroft.
E essa música conta a história de um cara que está no avião em rota de colisão com a Terra. O cara vai morrer. E nesse espaço de tempo que o avião está caindo, ele começa a imaginar um mundo perfeito. Que coisa triste, meu irmão. Inclusive tem uma peça de ficção científica chamada Strange Frame, em que a Durga McBroom, lembra da Durga McBroom? A Durga McBroom é aquela vocalista que participa dos shows do Pink Floyd, Delicate Sound of Thunder. E se eu não me engano, no Pulse ela também participa. Ela também participa no Pulse. A Durga McBroom, ela fez uma versão do The Gunner's Dream, que canta nessa peça de ficção científica chamada Stranger Frame. Eu ouvi e achei bem legal, hein? Em seguida nós vamos aí para a música aí, Paranoid Eyes. Tem nem o que dizer dessa música, não tem negócio, sei lá. Get Your Feet Hands Off My Desert. Tire suas mãos imundas do meu deserto. Também é uma música também inédita, né? The Fletcher Memorial Home. Aqui é uma música espetacular. Foi feita também por The Wall, com outra letra. Aqui é escancarado, que é homenagem ao seu pai, que fala como se fosse um asilo para os tiranos, para os políticos, para os insanos, para os maquiavélicos. Ele cita aqui um monte de político aqui nessa música, que eu acho bem bacana. Agora, a música ela tem o seu valor também quando entra o solo do David Gilmour. Que solo, né, cara? Entrou essa música inclusive naquela coletânea, né, do Pink Floyd, né? Echoes. Cara, essa música é fantástica, cara. O solo dela é fantástico, tá muito bonita, cara. Tem aquele grito do Roger Waters lá. Muito bacana. Também tem aqui uma música muito legal, que é essa aqui, é South Trompton Dock. Que era a doca ali onde os soldados partiam ou voltavam da Segunda Guerra Mundial e das outras batalhas posteriores ali no Reino Unido, Inglaterra. É South Trompton Dock. Eu acho que é uma música muito bacana, acho a letra dela muito bacana, uma música pequenininha, mas muito legal. E aqui vem agora para mim a melhor música do disco, que é a faixa título, The Final Cut. Algumas pessoas teorizam que o título dessa música tem a ver por ser a versão final, né? Pode ser interpretado assim, a versão final, o último disco do Pink Floyd com o Roger Waters, ou o último disco na cabeça do Roger Waters, o último disco do Pink Floyd, porque ele achava que a banda sem ele não era nada. A banda sem ele não era nada. Então, alguns teorizam que esse é o título do disco por conta disso. Outros dizem que aqui é a história do Pink, o Pink do The Wall, e realmente a letra parece que está se referindo a ele mesmo. Ele ali está prestes, depois de toda a depressão, todo fracasso emocional, todas as coisas que aconteceram na sua vida, ele está prestes a cometer um suicídio, tanto que a letra diz, né, que eu nunca tive nervo, nunca tive coragem, nunca tive, né, força para fazer o corte final, né, fazer o negócio lá. Não pode falar. Mas na verdade o título dessa música faz referência a uma obra do William Shakespeare chamada Júlio César. Segundo Roger Waters, o título The Final Cut faz referência a uma obra do William Shakespeare chamada Júlio César. E não tem nada a ver com o que o pessoal falava. Daí nós vamos para ela, Not Now John, agora não John, que é a música que o David Gilmour divide aí os vocais com o Roger Waters. Tem hora que eu nem sei quem é quem, porque o David Gilmour tá cantando lá alto. Eu acho que o David Gilmour só faz ali umas poucas frases nessa música. Aí tem as backing vocals, né? Eu não falei, cara, mas um dos solos mais bonitos que eu já ouvi do David Gilmour está na The Final Cut, cara. Que solo é aquele, cara? Eu tenho hora que dá vontade de escutar essa música. Eu escuto a música inteira só pra ouvir o solo do David Gilmour. Só pra ver esse solo. E Not Now John tá aí falando sobre... falando sobre a questão dos japoneses, né? Estão aí entrando no mercado de trabalho inglês, tirando a vaga dos pobres ingleses naquele período ali. Entre outras coisas, construção de... essas partes políticas eu me perco um pouco.
Mas tá aí uma música, cara, que no minuto 3 tem o Tom e Jerry do desenho Tom e Jerry. Aparece o Tom gritando ali, junto com, cobrindo, abafando a voz do Roger Waters ali. O Roger Waters pediu para botar um grito do Tom, do gato ali nessa parte. A música termina com o cara perguntando: onde fica no bar? Né? Onde fica no bar? E a música fala de dois caras gananciosos discutindo, né? Not Now John. É uma música que é meio que um hard rock, uma coisa assim. Eu, particularmente, eu acho que essa música não combina com disco. Ela não combina com disco. Ela foi o único single que saiu do disco e, não sei, pra mim não... Boa música, mas pra mim não combina com disco. Em seguida vem a música chamada Two Suns and the Sunset, para fechar o disco, essa música aí, que o Andy Newmark é quem faz a bateria, ao invés do Nick Mason. Nick Mason não conseguiu fazer essa bateria. Nick Mason, inclusive, diante de todas as coisas que aconteceram nesse período, que o David Gilmour e o Roger Waters quase saíam na mão mesmo, tanto que eles tinham que evitar a presença um do outro. O Nick Mason, ele falou, se eu não me engano, foi no seu livro Inside Out, que o Roger Waters ele passou a usar o Pink Floyd como uma arena para os seus traumas de infância, seus problemas pessoais. E o David Gilmour falou que as músicas elas tinham muitas letras. Se você parar para ouvir, por exemplo, o Wish You Were Here, o disco, 70% é instrumento, 30% são letras. O que eu vou dizer então de Atom Heart Mother? O Pink Floyd era só o Roger Waters porque ele fazia letra? Se você disser isso, você está dizendo então que pode pegar o Atom Heart Mother e jogar fora, porque ali só tem letra em If. Né? E tem vários discos ali que eles, né, dividem as letras. Então o The Piper at the Gates of Dawn, que o Roger Waters não é o compositor principal, também não é Pink Floyd. O Pink Floyd é Roger Waters. O Roger Waters ele nunca foi um grande músico. Um grande músico não, ele sempre foi o cara do conceito. Eu tenho que falar isso aqui porque eu senti vontade. E o David Gilmour era o cara das ideias musicais, cara. Tanto que o David Gilmour, ele trabalha no The Wall, por mais que haja uma semelhança entre o The Final Cut e The Wall, o David Gilmour é o cara que, né, ele fazia a parte musical, já que Richard Wright estava ali com aquele problema todo com o Roger Waters. O David Gilmour fazia a parte musical, cara. E o Roger Waters com as letras. O que o Roger Waters fez de tão legal musicalmente falando depois que ele saiu do... Tanto que esse disco aí, o The Final Cut, é um disco do Pink Floyd, né? Na teoria, não sei se na prática porque ele não tem, é um disco que não tem muita coisa, algumas orquestrações do Michael Chemical, ele tocando teclado, Ed Baum fazendo órgão, mas não tem, cara. Sem o Richard Wright, cara, é muito difícil dizer que é Pink Floyd. Sem o Richard Wright é muito difícil dizer que é Pink Floyd. Tanto que aqui tá, ó. The Final Cut, a Requiem for the Post-War Dream by Roger Waters. Requiem pós-guerra para o pós-guerra por Roger Waters, produzido, executado pelo Pink Floyd, David Gilmour, Nick Mason, Roger Waters. Ele nem ficou até um troço estranho. É um Requiem do Roger Waters, executado pelo Pink Floyd. Como se o Pink Floyd fosse chamado para acompanhar um artista, né? Tem um artista aí, vamos chamar o Pink Floyd para acompanhar a gente. Mas os caras não puderam nem trabalhar, não puderam nem fazer nada. E o que acontece? Como a banda, o disco não teve uma turnê de divulgação, o Roger Waters ele bancou junto com o cunhado dele, o Willie Christ, um curta de 19 minutos, se eu não me engano, com 4 faixas. The Gunner's Dream, Fletcher Memorial Home, The Final Cut e Not No John, não sei se é a ordem certa. Agora sim, como ele não deixaram ele participar do The Wall como ator, aqui ele tá ali na frente das câmeras executando no escuro as 4 faixas, né? Ele tá de frente para um psiquiatra chamado A.
Parker Marshall, né? O Way você sabe que é de Alan, né? E tem o Parker, que é o diretor do filme The Wall, e o Alan Marshall, que era o produtor. Aí a história do soldado lá com a faca nas costas, com um rolo de filme sendo traído ali, ó. O Roger Waters brabo com o Alan Parker e com o Alan Marshall, porque eles tiveram muita liberdade em cima da história que ele tinha bolado. Acredito que seja isso. Aí já tá o Alex McAvoy, que é o cara que fez o professor no The Wall, no filme. Aqui ele tá como o veterano de guerra que volta. Cara até mais simpático, que toma a cervejinha dele, que não tem condições de contar para sua esposa os terrores que ele passou na guerra, que é o personagem que você vê nesse curta The Final Cut aí, produzido pelo Roger Waters e pelo Willie Christie. Inclusive saiu em VHS isso aí. No YouTube tem para você ver inteiro aí, 19 minutos. Como não teve show de divulgação, foi só isso mesmo. Foi só isso mesmo. Posteriormente, em 2018, em uma apresentação na Bahia, aqui no Brasil, Roger Waters executou a Two Suns and the Sunset. E algumas músicas ele executou em seus shows aí no decorrer do tempo. Mas o Pink Floyd em si nunca tocou nenhuma música do The Final Cut. Então tá aí o disco. Foi um sucesso mediano, mas ele divide muito a opinião das pessoas. Parece um disco solo do Roger Waters. Parece um disco solo do Roger Waters. Ainda ficou melhor porque tem o David Gilmour. Tem o David Gilmour aqui. Porque os discos solo do Roger Waters sem o David Gilmour, não tem esse som aqui. Melhora um pouco por causa do David Gilmour. Isso aqui é a minha opinião. Mas eu gostei. Esse aqui foi o terceiro disco do Pink Floyd que eu ouvi. Segundo, eu ouvi primeiro o Momentary Lapse, não, o Delicate Sound of Thunder. Depois, em seguida, eu ouvi esse aqui. Comprei a fitinha, estava na rua, o cara passou vendendo com a maleta, vendendo fita para pegar um ônibus. Tinha essa fita aqui. Eu comprei e eu tinha gostado, mas a única referência que eu tinha era um show ao vivo. Aí depois eu vi foi a Saucer of Secrets, terceiro disco. Um disco diferente do outro, não tinha nada a ver um com o outro. Mas eu tenho uma espécie de... como é que chama? Uma coisa afetiva com esse disco, memória afetiva com esse disco. Foi um dos primeiros do Pink Floyd que eu ouvi. Na verdade, o primeiro de estúdio do Pink Floyd que eu ouvi foi esse disco. Mas eu reconheço que ele está longe, está muito longe de ser comparado a um Dark Side of the Moon, um Wish You Were Here. Não tem como, cara. Isso aqui não tem. É Roger Waters. Roger Waters, ele se tornou realmente um cara meio megalomaníaco nessa época. Ele queria fazer tudo, não queria dar espaço para ninguém, ele queria tomar frente de tudo. Aí o pessoal senta o pau no Momentary Lapse of Reason. Eu tô falando até mais do que devia. O pessoal senta até o pau no Momentary Lapse of Reason, que tem muita gente. Pô, pregada de gente que participou desse álbum aqui, cara. Um monte de gente também. Mas tá aí, um discaço que eu gosto muito. Eu gosto muito desse disco aqui. Na época, eu tinha um problema com a mixagem dele, porque eu achava que as músicas eram muito baixinhas no começo, assim, o Roger Waters sussurrando, aí de repente entrava... Aí tu tomava um susto, aí tu tinha que ficar aumentando e diminuindo o volume. Tomara que saia aí uma remixagem desse disco, consertando isso aí, porque ele ainda hoje é assim. Tu tá escutando? Tell me true. Aí depois entra... Era um probleminha que eu tinha com esse disco. Mas valeu, galera. Sexta-feira agora vai vir episódio 13 com a Momentary Lapse of Reason. Mais um disco do Pink Floyd que divide opiniões. Tá beleza? A gente se vê lá. Forte abraço. E vamos que vamos. Se inscreve no canal, hein? Faça seu comentário, compartilhe o vídeo e dê o seu like.